Olá, meus queridos e queridas irmãs, como é bom podermos compartilhar a fé, ainda que de forma não presencial, porém espiritual, porque aquele que nos une é maior do que todos aqueles que querem nos separar, sejam eles potestades, homens ou até mesmo vírus. Ninguém pode tirar isso de nós. Nós estamos juntos em Cristo Jesus. Amém. Hoje celebraríamos o Dia das Mães. Então, um beijo grande para todas as mães e que a bênção de Deus esteja sobre vocês, bem como a graça e a misericórdia dele, dando forças e sabedoria para que vocês sempre sejam uma bênção na vida das suas famílias. Mas eu quero falar de alguém maior do que todas as mães juntas, de alguém que possibilitou que mulheres fossem mães. As coisas boas que só as mães têm, como por exemplo seu amor e dedicação pela família, a sua sabedoria na criação dos filhos e quase sempre na administração financeira de um lar, elas só têm porque Deus compartilhou algo de si mesmo com elas. Não fosse o sopro do Espírito sobre nós, em nós, não passaríamos de bonecos de barro sem vida. O pó que não passaria de pó. Portanto, em homenagem às mães, eu quero dar glória a Deus falando dele. E eu quero, antes de começar a ler o texto, eu quero orar com vocês e agradecer a Deus por todas as mães e pelas nossas vidas nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, para que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que temos, ó Deus, de prestarmos culto ao Senhor, que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Nós, ó Pai, te honramos, te glorificamos, te agradecemos hoje pelas mães. A minha não está mais comigo, está com o Senhor, mas muito obrigado pelo tempo que nós tivemos juntos. Certamente ela foi uma bênção na minha vida, impactou a minha vida, cuidou de mim, ó Deus, tudo porque o Senhor deu isso para ela. Eu quero te louvar pelas mães da nossa comunidade, por todas as mães do mundo, ó Deus, aquelas que realmente são mães não só no sentido de dar à luz, mas daquelas que cuidam, que se importam, que dedicam sua vida aos seus filhos. Que o Senhor as abençoe, encha de saúde, de graça e de sabedoria. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi alguns textos da palavra de Deus para nós ministrarmos hoje. Um deles, extremamente conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não é? O Salmo 23, apenas o versículo 1. Todo mundo conhece esse versículo, não é? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu queria também ler em João, no capítulo 10, o Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 11, que diz o seguinte, Jesus falando agora: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar, ou na outra versão diz arrebatar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai, e eu e o Pai, disse Jesus, somos um. Depois eu quero ler um texto ainda em João 18, mas já a gente chega lá. Existem ações, há
atitudes que não fazem o menor sentido para quem está do lado de fora, para quem está vendo. Por exemplo, alguém arriscar a própria vida para salvar um animal e acabar morrendo no processo e o animal sai vivo. Ou alguém tirar a própria vida porque perdeu os bens que tinha. Tem também pessoas que se suicidam emocionalmente por causa de uma pessoa que não quer nada com elas. Tem também aquelas pessoas que matam outra porque essa outra não quer nada com ela. Isso tem sido muito comum hoje em dia. Há pessoas que se suicidam porque não conseguem lidar com suas escolhas de vida, nem com seu estado emocional, psicológico. Isso tudo é muito confuso para quem está de fora, olhando a situação. É inaceitável, na verdade. A gente olha para isso e fala assim, mas como é que pode fazer um negócio desse? Aonde a pessoa estava com a cabeça de fazer uma coisa dessas? E aqui nos textos, principalmente em João 10, que a gente lê aqui, onde Jesus vai falar que ele dá a vida pelas suas ovelhas, é algo que não faz muito sentido para o coração humano, para a ótica humana. A metáfora de Deus como pastor no Velho Testamento é perfeitamente aceitável. Todos nós gostamos disso. Até quem não anda com Deus gosta do Salmo 23. Eu já ouvi isso na boca de muita gente, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que tatua isso numa parte do corpo. Mas a metáfora desse pastor do Salmo 23 morrer pelo seu rebanho no Novo Testamento, isso não é aceitável. Jesus, o próprio Deus, morrer por nós não faz o menor sentido para o pensamento humano lógico. Os pastores naquela época dirigiam seus rebanhos às pastagens, aos riachos, levavam de novo para o redil, onde ficavam as ovelhas, espantavam os predadores do rebanho, mas morrer pelo rebanho, dar suas vidas pelo rebanho, não era uma prática assim muito comum deles. E Jesus, nessa metáfora que ele faz, ele muda essa concepção, ele dá um novo sentido à relação pastor-ovelha. Nós somos o seu rebanho, mas diferentemente das ovelhas que são criadas para a tosquia e o abate, Jesus morreu por nós para que tivéssemos vida eterna e vida abundante. Então eu pergunto, por que ficarmos tão preocupados com os últimos acontecimentos? Existe algo que Deus não faria por nós? Gente, nós vivemos num mundo perigoso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que eu sei é que nós precisamos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Essa foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos no momento mais difícil da sua vida. Mas a que tentação Jesus se refere? A tentação de não resolvermos as coisas por nós mesmos, do nosso jeito, como Pedro fez nessa ocasião, tirando a espada da sua bainha e cortando a orelha do soldado chamado Malco. Jesus se refere também à tentação de nós não nos suicidarmos emocionalmente por causa de uma crise. A tentação de não destruirmos os nossos relacionamentos por conta de instabilidade emocional.
na tentação de não fazer besteira por conta de não ver a luz nem saída para uma situação financeira caótica, na tentação de não buscar solução em qualquer tipo de fé religiosa, já que a sua aparentemente pode não estar resolvendo, na tentação de enlouquecer por ser obrigado a ficar isolado, confinada, impossibilitado de ter contato físico com as pessoas que ama. No Velho Testamento, Deus é o pastor que conduz as ovelhas ao que tem de melhor: pastos verdejantes, águas tranquilas, restaura o vigor das ovelhas. É o pastor cuja bondade e misericórdia estão à disposição das ovelhas. No Novo Testamento, Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É uma combinação fascinante. Um dia eu fiz o casamento de uns queridos, ela arquiteta e ele engenheiro. E eu me lembro de ter dito que eu considerava essa combinação arquiteta e engenheiro uma combinação perfeita, já que, a grosso modo, uma prezava pela beleza e o outro pela praticidade. O Deus do Velho Testamento e do Novo é o mesmo, mas as pessoas da Trindade não. Cada uma delas tem a sua atuação direcionada de forma a dar tudo o que a gente precisa para essa vida e para a vida por vir. Deus é o pastor que garante que nada nos faltará. Jesus é o pastor que garante que a morte dele por nós é suficiente para não termos que morrer eternamente e para que vivamos de forma abundante. O Espírito Santo é o consolador daqueles que se sentem abandonados, desprezados, infelizes, injustiçados, deprimidos e suscetíveis à tentação de autodestruição. É uma combinação perfeita. O que é que temos que vigiar para não sermos enredados pela astúcia das trevas? Primeira coisa, gente, nós precisamos vigiar para que a gente não caia na tentação do sincretismo, principalmente do sincretismo religioso. Sincretismo, para quem não sabe, é a mistura, a miscigenação. Para usar um termo mais comum entre nós, o jugo desigual. O pior tipo hoje de sincretismo é essa mistura de crenças. É aquela ideia de pegar o que você vê de melhor numa crença e adaptar isso para a sua crença, como as pessoas fazem com as receitas. Eu brinco sempre com uns amigos sobre esse negócio de nome de comida. Lasanha, por exemplo. Hoje tem lasanha de todo tipo, de berinjela, de brócolis, enfim, de uma porção de coisa. Mas na minha opinião, isso tinha que ter outro nome, porque lasanha de verdade, tem que seguir aquela receita tradicional à base de massa fresca ou seca e molho de tomate com carne moída e para preencher as camadas, presunto e mussarela picados ou fatiado ou ralado. O resto, para mim, é picaretagem. Tempos atrás, o McDonald's fez uma propaganda de um Big Mac diferente. Eu não me lembro, parece que tinha bacon. E um dos atores do comercial diz, quando ele dá uma mordida no Big Mac, ele fala, isso não é Big Mac. E aí a gente lembra daquela musiquinha dos ingredientes do Big Mac. Não tem bacon, então é outra coisa, mas não é Big Mac. As pessoas podem controlar uma receita variando os seus ingredientes. É verdade, lógico que pode. Mas isso se torna um problema
quando se trata de vida e da fé, porque as pessoas acham que funciona do mesmo jeito que receita de comida. Só que a vida e a fé estão além do nosso controle. Na receita você controla os ingredientes, mas na vida não, na fé também não. Não tente misturar as coisas quando se trata de vida e de fé, porque vai estragar, vai perder a receita. A vida vai deixar de ser aquela que Deus queria que você tivesse, e a fé vai descambar para bem longe da fé verdadeira, bíblica, que leva à vida eterna e à vida abundante. Eu vou ser bem claro e direto com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que acessa os canais de YouTube o dia inteiro ouvindo uma porção de gente. Você que está emprestando seus olhos e ouvidos para tudo quanto é vídeo que supostamente fala sobre Deus. Então eu quero ser bem direto para você. Há um só Deus, um só príncipe da paz, um só mediador entre Deus e os homens, um só Salvador e Senhor, Jesus Cristo, o Alfa, lá no começo, e o Ômega. Isso significa que não há paralelos quando se trata de Jesus. Antes de que tudo houvesse, ele já existia. E depois de tudo, num futuro inimaginável para nós, ele ainda vai estar lá. Não existe nada antes de Deus e nem depois, só o próprio Deus. Eu espero ter sido claro. Não dá para misturar as estações, fica ininteligível. Eu não sei se você já teve essa experiência. Às vezes eu estou dirigindo e ligo o rádio e ligo numa estação que eu gosto, mas quando o alcance dela vai acabando, começa a entrar uma outra no lugar e aí vira aquela confusão. E quando isso acontece, ou eu troco de estação, ou eu ligo o CD, ou eu desligo a rádio, porque não dá para ficar ouvindo uma mistura de ruídos, uma mistura de sons. Cuidado com essa tentação de querer misturar as espiritualidades, de misturar as crenças. Não dá certo, faz mal, faz mal. Lembre-se, só existe um pastor, que é o pastor do Salmo 23, que é o pastor também de João 10. A segunda coisa que eu gostaria de comentar com vocês a respeito desses textos é que nós temos que vigiar a tentação de pensar que alguém ou alguma coisa pode nos separar de Deus. Aqui nos versículos 28 a 30, nós lemos isso. Ninguém, disse Jesus, ninguém pode tirar vocês, nós, das mãos dele, nem das mãos do Pai. E Paulo vai mais além nas explicações ao dizer em Romanos 8, 38 e 39, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filhos e filhas podem ser arrancados de suas mães, de seus pais, mas filhos e filhas de Deus não podem ser arrancados dele. Gente, a situação está complicada sim, mas nós não precisamos temer coisa alguma. Jesus, nos versos 26 e 27 de João 10, deixa isso muito claro. Olha, ele deixa claro o quê? Olha, nós não lemos, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. 10 de João 26, 27. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui que tem dois tipos de ovelhas, não é? As que são dele e as que não são dele.
As que são dele vão ouvir a sua voz, vão reconhecer a sua voz, vão seguir a sua voz, vão alcançar a vida eterna, não vão morrer, e ninguém poderá arrancá-las da sua mão. Quem são essas ovelhas? As que creem nele, as que confiam nele, as que não se desesperam quando a situação aperta, porque sabem que tanto o pastor do Salmo 23 quanto o de João 10 garantem a sua segurança. E a última coisa, quem é esse pastor de quem nós estamos falando aqui? E é onde eu vou para João 18. No capítulo 18 do Evangelho de João, eu quero ler 3 versículos com vocês, do 4 ao 6. Diz assim, João 18, 4. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. O que um pastor pode fazer além de prover as necessidades das suas ovelhas e morrer por elas se for preciso? Não é disso que a gente vinha falando até aqui? Mas Jesus não é um simples pastor. Não é apenas um simples provedor, não é apenas um tipo de pessoa que dá sua vida para salvar a vida de outra ou de muitas outras. Não, Jesus é muito mais do que isso. Esse texto de João 18 fala do momento em que Jesus estava sendo preso. Foi enviado até onde ele estava um destacamento de soldados e alguns guardas que estavam sendo enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, e eles vieram para prender Jesus. E quando Jesus vê que eles estão chegando, vai ao encontro deles e pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Agora presta atenção, Jesus diz o seguinte: sou eu. Ou, para ficar bem claro para vocês, eu sou. Quando Jesus disse isso, eles recuaram e caíram por terra. A simples menção de quem Jesus é fez com que eles recuassem e caíssem prostrados. A maneira como Deus se apresenta a Moisés no episódio da sarça ardente é aqui usada por Jesus e causa tanto rebuliço aqui quanto causou lá. Jesus é o grande eu sou. Quando o grande eu sou se manifestar, tudo e todos vão cair aos seus pés. Jesus não é apenas o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, não, absolutamente. O Jesus que você segue, que você confia, que você crê, é o Deus Todo-Poderoso, que não só criou todas as coisas, como também mantém todas as coisas e impede que o mal destrua tudo, e Ele faz isso pelo seu poder. Esse Jesus é o Rei da Glória. A Ele seja todo louvor, a honra, a adoração e a glória para todos sempre. Amém. Portanto, meu querido, minha querida, acalme-se, aquiete-se, respire fundo e prepare-se, porque aquele que está em nós é por nós também, e ele é maior do que aquele que está agindo no mundo. Você vai ver e experimentar a glória de Deus, e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Eu creio, eu tenho certeza. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.